Estamos aqui de volta em mais um episódio de Aroma de Emociones, Aroma de Emoções. E hoje, gente, se segura aí, hein? Segura aí, Flávia. Nossa porque senhora, velocidade total. 300 km por hora, 200 milhas por hora, que a gente tá aqui hoje com um super profissional. Corre, gente, vem ver. Corre, Olha, corre, vem ver, vem Acelera ver. aí, vem. Acelera aí, Acelera e vem ver. vem, porque o negócio aqui hoje vai ser curva, velocidade, emoção. O negócio aqui hoje tá arrepiado. Ai, nossa senhora, Marconi Abreu. Prazer. Seja muito bem-vindo. Que grande presente você tá aqui com a gente. Sei um pouquinho da sua história, mas tenho certeza que a gente vai saber muito mais da sua história. Seja bem-vindo aqui. Bem-vindo. Que Obrigado. seja Sinta-se assim. à vontade. Pode desacelerar um pouco. Não precisa correr tanto assim. Pisa no freio um pouquinho, Pisa né? no freio. Pisa no freio, vem com a gente. Vem com a gente. E vamos falar muitas coisas legais aqui hoje. Primeiro eu quero que você se apresente. O nosso público está aqui com o nosso café. A gente tem que fazer um brinde Esse café é hoje. delicioso, hein? Não, Vamos muito bom, fazer né? um brinde Senhora. aqui, Fazer um um brinde com brinde. café. De brindezinho. Obrigado, meninas, Ó. pela oportunidade, né? Gente, é muito bom esse bate-papo aqui de café com emoção e agora com velocidade, gente. Sabe que os pilotos Tá param pra tomar um babado. cafezinho? E não tem jeito de desvincular a velocidade com a emoção, hein? E não tem não, Não tem tem jeito. Não tem jeito. Uma E coisa ela está não tem totalmente jeito. ligada à outra. E, aliás, assim, eu acho que você tem que ter muito bem trabalhado o emocional para você estar numa alta velocidade, né? Com certeza. Então, Com Marconi, certeza. se apresenta aí pro nosso público aqui, conta um pouquinho e a gente vai dando voltas Prometo aqui. que ele vai fazer devagar. Ele vai fazer Isso devagar. aí. Pessoal, vamos lá! Vamos começar. Go, 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 go. Aperte o cinto. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Eu sou Marconi Abreu, piloto de automobilismo. Corri por várias categorias ao longo da minha jornada, sendo premiado no tapete vermelho da NASCAR, né, como campeão europeu. E aí, muitas milhas e muitos quilômetros de emoção, de adrenalina, muito aprendizado, né, se superando a cada dia mais, né? Então tem muita coisa bacana para a gente trocar de experiência hoje, né? Porque o automobilismo em si, ele é uma escola, e eu entendo que o automobilismo na minha vida foi a maneira de ajudar o Marconi a se desenvolver em vários pontos, porque quando a gente é pequeno eu cresci brincando, simulando carrinhos de corrida debaixo da mesa, tomando tempos, e minha mãe ficava me observando, eu ficava ali por horas e horas, até que, por muito insistir, meu pai me levou para um campeonato. E aquilo para mim foi maravilhoso. Meus olhos, né, o meu coração pulsava pela adrenalina, pela velocidade, e parece que já estava lá dentro, né, da nossa alma, e bastava se conectar com aquilo e a gente vem entendendo as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações, e o automobilismo veio me ajudando, porque quando você vê na televisão, você fala, nossa, que legal, que bacana, eu quero ser um piloto, eu quero ser o Senna. Passava a musiquinha todo Né? domingo de manhã, esperava tocar a Esse música do negócio Senna de manhã. era contagiante, né? É uma referência, né? Foi uma referência para mim e para a maior parte dos E com brasileiros. quantos anos você começou? Boa pergunta. Eu acho que... Primeiro contato Já eu foi não quando me nasceu, lembro. menina. Ela já saiu, foi correndo. Já Da nasceu mãe correndo, dele. a mãe dele falou, eita, Tem que É perguntar isso pra aí. ela. tem que conversar com ela. Eu lembro que quando eu me entendo por gente, eu devia ter 4, 5 anos, eu já brincava com esses, já tinha um carrinho que eu acelerava em casa, de pedalinho, né? Uhum. E aos 10 anos foi a minha primeira competição em que meu pai me levou para disputar um campeonato de kart em Belo Horizonte, que era um campeonato da TV Alterosa, né? Que reuniam eram vários meninos aí para disputar em 3 categorias diferentes. Foi meu primeiro contato. Que E a legal. partir daí foi que eu entendi que estava nascendo uma caminhada, uma profissão. E você já Aí você já sentiu? fez. É isso que eu quero, né? Quando você entrou Exatamente. naquele kart, você já sabia que era isso? Então, eu acredito que até antes disso, eu Aham. acho que a oportunidade de sentar e vivenciar, porque o prazer de pilotar é algo, gente, eu não sei se vocês já andaram de kart ou de carro, já estiveram em uma pista buscando Não. os limites, Eu já. mesmo que seja Eu do de lado passageiro. de passageiro, tá? O passageiro ainda você fica naquela, o que vai acontecer agora? Agora, quando você tem a máquina na sua mão, quando você sente
adrenalina, eu preciso de achar o meu limite para frear, para acelerar, e eu estou numa velocidade totalmente incomum do meu dia a dia, que é que as pessoas dirigem no trânsito. Uhum. É libertador. Então você se apaixona. Eu tenho vontade Né, de... Tem que fazer, a gente vai ter umas coisas aí, as novidades aí com o Marconi, você espera. Ah, é? Nossa Senhora! Vamos lá, eu Vai posso. chegar. Preparado? Adrenalina. Mas você sabe que eu sou muito fã de velocidade de automobilismo, porque tá na minha história de vida. Meu pai era corredor. Ah, que bacana, que legal. Então eu de pequena ele me levava, tenho várias fotos, eu só de calcinha lá no Ceará, a gente era calor, tá? Não julga não, era pequeno. Gente. E aí lá na pista de corrida, ele mexendo nos carros, aquele cheiro de óleo, de gasolina, eu gosto. Adoro. Então assim, Várias gasolinas. Maria Gasolina assumida, gente. Gosto mesmo. E ele me colocava no carro lá no Eusébio, no Ceará, na pista do Eusébio, que tem lá no Ceará. Então ele colocava, dava as voltas, fazia o treino, ele ia de noite lá, que ele tinha amizade com todo mundo, ele ia lá pra poder testar os carros antes, aqueles Dodge, aquelas coisas, bem há um tempo atrás, gente. E assim, é apaixonante mesmo moto, e até meu marido hoje também ele é fascinado, já levei ele pra andar de Ducati, ele gosta de fazer draft, essas coisas todas. E assim, eu gosto da velocidade. Eu tenho um pouco de medo de eu fazer, mas eu gosto de estar na velocidade. Do lado, né? De estar lá do lado. E eu fiz uma experiência no Porsche, lá em Atlanta, Muito e bom. é surreal, né? Assim, o que você sente, né? Mas eu quero ter oportunidade, porque assim, eu tenho medo porque eu tenho esse senso da prudência no trânsito, né? Mas talvez se eu entrar numa pista, talvez meu switch... Então, é totalmente diferente, né? Quando você está num cenário de competição, você tem pilotos preparados com o mesmo objetivo. Uhum. Então, eles estudam a pista, estudam o carro, são preparados para aquilo. O sistema de segurança é totalmente diferente. Você corre risco, né, de vida? Sim. Mas é tudo calculado. Você tem menos probabilidade de ter um acidente como você tem nas ruas. Às vezes você está dirigindo no trânsito normal, poxa, se a pessoa é prudente, como é que ela não pensa que vai ter uma senhora idosa dirigindo um carrinho ali e tal? Então não quer dizer nada. Você tem pessoas, é um outro universo. Então o automobilismo não tem nada a ver com o trânsito, tá? São coisas totalmente distintas. Tanto é que tem pessoas que têm o seu próprio carro, às vezes tem um carro potente, fala, nossa, eu piloto muito, eu gosto muito, adoro velocidade, quer ir para a pista fazer um teste. Não dá, né? Não passa Não da consegue. primeira curva. Por quê? Porque é diferente. É diferente. Ele não entende os seus limites. Ele não estudou, ele não sabe como é que funciona. E no automobilismo são várias variantes. Várias situações. Quando a pessoa te vê no pódio, nossa, que legal, ganhou. Peraí, mas isso eu quero fazer isso. Peraí. Como é que funciona esse universo? Quantas vitórias você tem que ter antes de ter uma vitória? Uhum. E aí é que vai. E começa você vencendo a si mesmo. Você já teve algum acidente, assim? Então, é inevitável. Acontece. Porque, querendo ou não, você está sujeito a um erro, tá? Nós somos seres humanos e buscando o limite, você tem que achar o erro. Você, até para se balizar, eu não devo fazer isso, tá? É muito legal a gente chamar para a parte emocional, porque eu acho que acidente está muito ligado a você quando não é uma quebra mecânica, quando não é um outro piloto que errou. Se você erra por você mesmo, peraí, o que eu estava pensando? O que eu estava querendo? Como é que estava a minha emoção? Como é que estava a minha adrenalina? Como é que estava o meu balizamento do medo para tomar uma decisão? Eu estava com raiva. Então, respondendo a sua pergunta, sim, já tive acidentes, mas é super tranquilo. Não ficou, tipo assim, traumatizado? Ou tipo assim, na hora e depois passa? Sei lá, porque eu, por exemplo, né, eu fico vendo, às vezes a gente, né, dá uma batidinha aí no carro, né, bateram na minha traseira e eu fiquei um tempo bem, assim... Você ficou traumatizada? Mais cuidadosa. Mas o que passava na sua cabeça, se você acha que poderia acontecer? Não, eu fiquei meio traumatizada, porque aqui é difícil mexer com o seguro, é um monte de coisa, sabe? Por exemplo, eu consertei meu carro e a peça não foi trocada com minha peça original. Um monte de coisa ficou passando na minha cabeça. Não sou questão de me machucar, sabe? Aquilo tudo que... E você acidente... E você sabe com o piloto o que é mais importante na hora que ele tem um acidente?
se ele vai conseguir voltar para a corrida. Ai, meu Ai, Deus. Senhor. Se eu vou conseguir voltar para a corrida, se É o carro está um chip funcionando. diferente, Nossa, eu tô perdendo, meu Deus do céu, empurra, volta para a pista. Ele está voltado, o cérebro dele está 100% focado no objetivo. Né? Então você traça a sua meta e quer atingir. Se alguma coisa sai do caminho, você tem que ter inteligência emocional de entender e falar, calma, o que aconteceu, aconteceu. Porque piloto tem um defeito. Ele nunca acha que ele tá errado. O piloto sempre acha que foi o outro que bateu nele e alguma coisa aconteceu. É difícil ter essa consciência também de assumir e falar, cara, o erro foi meu. Eu passei do ponto. E quem foram os seus ídolos? Quem foi essas pessoas que construíram também, que você olhou e falou assim, meu, esses caras aí eu quero... É minha meta, né? Vou chegar lá. Ô, Beca, primeiro de todas as pessoas que eu me lembro que me fez apaixonar pelo automobilismo foi meu pai. Uhum. Porque meu pai teve a oportunidade de ser piloto, mas pela responsabilidade que ele tinha com a família, de trabalhar, e estava montando um negocinho dele na época, a empresa dele, ele foi chamado, porque ele dirigia bem, gostava de acelerar, e ele abriu mão. Ele tinha sido convidado para ser piloto da Rayovac. Eu não ia conseguir dedicar, né? Ele falou, não vou fazer isso. Então, eu lembro que a gente era pequeno, e eu falava, pai, vai até 150, pai, viajando, vai até 130, 140, 150. E a gente via e, nossa, a sensação de adrenalina, de velocidade era linda. E aí, eu sempre acordava de madrugada para assistir as corridas do Senna. Então a gente tinha as coleções, eu gravava na época, legal. não posso contar isso não, porque conta. Pode contar Fala isso, a idade. né? A gente gravava no pendrive. Não, seu pai gravava. Mas a gente gravava e ficava com aquela situação. Tanto é que quando o Senna faleceu, contando a minha idade, que eu estava com 14 anos. E eu lembro que foi dia 1º de maio, né, de 94. Foi uma semana chorando, lembrando da música do Senna. Então, o Senna também tinha um outro... Foi muito difícil para toda a nação, fiquei em choque, né? Eu fiquei em choque. Porque era um ídolo que todo mundo respeitava e mundial, eu acho. Mundial, com certeza. E ele não era só um exemplo de piloto, ele era um exemplo de ser humano, de exatamente. Superação, ele tinha muito foco, de disciplina. E você que... eu fico até arrepiada. Você assiste a história dele como teve o agora, documentário, né? Dele, Nossa, assim, foi perfeito. Gente, e pra gente, tava conversando com a Marcela, minha esposa, eu não tem como não emocionar, as lágrimas vêm, assim, involuntariamente, porque uma coisa é você assistir como torcedor, a outra coisa é você assistir como piloto. Como piloto. Porque ainda existe, além de todas as coisas que a gente tem que vencer dentro de uma pista, tem a política. Tem os esquemas, tem as dificuldades, tem o ser humano que ainda tem muita dificuldade, sabe? Então, tem algumas cartas marcadas, naquele seriado apresentou muito, e também existe isso em qualquer esporte hoje. Acho que em qualquer âmbito da vida você tem as coisinhas fechadas, né? Aquelas caixinhas, assim, é um esporte, assunto polêmico, mas infelizmente existe. Existe. Porque quantos profissionais hoje poderiam estar desenvolvendo alguma atividade e não conseguem pela questão financeira. Eu vim de uma luta muito grande para conseguir sentar num carro de corrida. E falando disso, assim, enquanto você começou com 10 anos lá no kart, e como foi essa sucessão até você chegar, por exemplo, no Anasca? Quantos anos você tinha? Como foi isso? Porque eu sei que no Brasil você não tem esse incentivo tão forte ao esporte, né? Você tem que buscar realmente recursos, você tem que realmente ser ainda melhor do que os outros, né? É um esporte caro. No Brasil não dá muito estímulo para... O poder aquisitivo do brasileiro é infinitamente menor, né? Comparado com outros países. Ou quem está na Europa, que está ali no berço de tudo, né? Na Europa, tanto nos Estados Unidos, a NASCAR, né? Base nos Estados Unidos, que é referência, um dos maiores esportes, né? Da norte-americana. Mas o que acontece dentro do automobilismo? As minhas decisões, os meus desafios, vamos dizer assim, melhor dizendo, começavam lá atrás no kart, quando eu tinha um jogo, um chassi, um kart completo que a gente fala, com os pneus que a gente tinha que rodar até acabar. Ele estourava porque não tinha dinheiro para comprar outro. E eu corria, às vezes, com o Nelson Piquet, que chegava com o caminhão parado e tinha 5, 6 karts,
8 motores. Tem que ter muita sabe? vontade, muito 30 amor jogos de para aquilo pneus, dali, né? sabe? Para você Chovia. não deixar Exatamente. se Então- abalar com isso, Então, né? olha pra você ver como é que um cara, um menino de Contagem, tá lá em Minas Gerais, fala, eu vou ser piloto. Não tem pista na minha cidade de carro, tem uma pista de kart, eu já comecei, eu acredito que ser um piloto de automobilismo também não é algo para qualquer pessoa, porque exige muita superação. Você tem que querer mesmo. É bonito, é legal, mas você está preparado para aquilo? Você Você quer vai fazer pagar o aquilo? preço. Vai pagar o preço, vai ter disciplina? Aham. Então, primeiro eu tive que vencer a linha das fronteiras, primeiro de estado. E aí eu consegui tirar, me habilitar, vamos dizer assim, eu fui fazer um curso. Antes de fazer esse curso, eu viajei para Curitiba porque eu vi uma chamada de um rapaz falando, você quer ser piloto? Vem aqui. E eu era tão alucinado com o automobilismo que eu falava assim, se eu não for piloto, eu não vou ser mais nada na vida. Eu vou ser piloto. E só para complementar, tinha uma pista de kart, que é a minha base no kart, que é o Rafael da RBC, é um grande parceiro, um grande irmão, né, piloto da casa, ganhei brasileiro lá correndo junto com ele de kart e tudo mais, testo os equipamentos com ele. E eles tinham, quando eu conheci o Rafael, eles tinham uma promoção no kartódromo que era assim, você colocava o kart para alugar, você alugava a volta mais rápida do mês, ganhava uma bateria no mês seguinte. Ah, então... Aí isso Tinha aí que- Eu ia pra lá, eu tinha que fazer a volta É. mais rápida, eu ganhava a bateria. Eu corri um ano assim. Olha. E eu era amigo dos mecânicos, empurrava kart, não sei o quê. E aí fui crescendo Recursivo. e falava, vou fazer, eu vou aprender. Tem que ter humildade, né? Exatamente. Ainda mais igual você falou, chegava o Nelson Piquet lá, com os negócios. Você tem que trabalha ter dentro da sua humildade, cabeça também. né? trabalhar a sua cabeça. Exatamente. Você tem que ter a persistência. Perseverança. O julgamento das pessoas, isso não é profissão? E eu acho que Hã? Exatamente. Isso não é profissão, Eles porque acham- antigamente era o que era médico, essas coisas. Ninguém dá muito Exatamente. artista ou piloto, o que fosse. Não é profissão, gente. Mas Você não vai eu ganhar vejo principalmente dinheiro. no Brasil, uma questão cultural. Quando você fala, eu sou piloto, o cara é rico. Eles Sim. associam aquilo. O É um julgamento cara já. que é isso, que é aquilo. Então ele não é um trabalho. E muito pelo contrário. Né? Existem casos e casos. Né? Então nessa superação, quando eu vi esse rapaz de Curitiba, ele falou assim, quer ser piloto? Venha pra cá, pra Fórmula Renault. Eu peguei o ônibus lá de BH, um frio danado, fui pra Curitiba, cheguei lá menos 1 grau, não sabia nem o que estava acontecendo. Com a mochilinha... E um sonho. E um sonho. É mesmo, no Chile um E sonho. você mochila sabe é um o que sonho. aconteceu nessa hora? Eu falei assim, oi, tudo bem? O Rodrigo era o nome do promotor da Speed Show. Eu vim cá porque você falou de ser piloto no cartódromo, no autódromo com a mala. Primeiro contato que eu tive no autódromo. Aí ele falou, você quer ser piloto? Vem cá. Eu falei, beleza, não, meu pai. Cheguei no lugar Meu pai, Consegui, certo. obrigado, foi pai, fácil. me ajuda. E eu muito focado naquilo. Ele chamou, vem cá. Tá vendo? Eu vou te mostrar. Aquela equipe ali é a equipe tal, tá? A equipe da Cesário Fórmula. Ele corre também na Inglaterra. E ali quem corre é o filho da Latam Express, um dos diretores. Aham. Ali é o outro da outra equipe e tudo mais e tal. E eu tô assim, legal, qual que vai ser a minha? Qual que vai ser a minha? Aí ele falou assim, então, deixa eu te falar. Pra você correr aqui, você tem dinheiro, Marconi? Aí eu, como é que é? Mas eu vi sua... Exatamente. Você tem... Aqui, não, isso aqui não é pra você, não. Olha. Vai pra sua casa, entendeu? Não alimenta isso, não. Não. Pessoas também para te jogar no buraco mais ainda. E né? aonde não Você tem isso acha, no mundo né? hoje? Ah, Em todos os lugares. Todos os lugares, o tempo E todo. naquela hora eu tinha uma decisão. Eu falei, poxa, meu mundo caiu. Eu falei, pô, Deus me abandonou. Curitiba menos um. Porque o ser humano faz isso, ele se vitimiza naquela hora. Então Eu tinha vi a opção. propaganda de ser piloto. Porque não tem uma formação no Brasil. Não tem. Igual, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma academia da NASCAR, você tem como Uhum. desenvolver coisas dentro do meio do automobilismo, tanto quanto mecânico quanto piloto, né? E no Brasil não, e eu procurava algo assim para me especializar, eu queria estudar aquilo Aham. para entender como é que funcionava nos mínimos detalhes, porque o automobilismo ele é feito de mínimos detalhes. Né? Então, nessa hora, eu conheci, nesse final de semana, eu trabalhei colando adesivo nos carros para conseguir Ficar ter lá, uma pelo credencial menos. para entrar para assistir a corrida. Eu não assistia a corrida, colava adesivo nos carros e chorava. Oh. gente. Ô meu pai, eu tô aqui colocando a mão no carrinho que eu amo e tal.
E depois disso eu fui fazer um curso de pilotagem, peguei minha carteira de piloto, né? Tava credenciado a ser um esportista. E Isso no Brasil ainda. Isso no Brasil. Depois desse episódio, lá eu conheci o dono da escola de pilotagem de Interlagos. E seu pai te ajudava nisso tudo ou você tinha que ter um trabalho fora? Meu pai foi uma grande ajuda que eu tive nessa parte financeira, ajudava com o que podia. E assim, mas o Marconi era aquele cara que às vezes os primos iam sair para fazer alguma coisa, compravam uma roupa, eu preferia juntar o meu dinheiro e pagar uma bateria. Eu juntava o que eu tinha para fazer bateria. E sempre muito intenso. Não era uma corrida. Eu queria ficar o dia inteiro na pista. Eu queria testar equipamento. Eu queria fazer aquilo virar. Eu queria acontecer. Então as coisas foram acontecendo. E diante dessa garra, dessa disciplina, desse querer, eu ouvi na faculdade de engenharia: Marconi, quando você olhar para uma coisa, meu professor no final do ano, e os seus olhos brilharem, o universo conspira a seu favor. Eu lembrei que eu queria estar na pista, eu estava fazendo faculdade de engenharia. Eu falei, beleza, professor, obrigado, tal, rasguei o caderno, tchau, vamos embora daqui. Obrigada de nada. Vou continuar o projeto, porque você tem altos e baixos. Toda temporada você fala, eu vou conseguir fechar pro ano que vem? Eu tenho orçamento, eu tenho patrocínio. Mas você tinha uma coisa muito boa a seu favor, que eu tô pensando aqui, que muita gente antigamente não tinha. Eu acho que hoje até... questão da geração, da nossa cultura e tal, você tinha o seu pai do seu lado que te dava força. Porque tem muita pessoa que, né, que a gente vê de artista, de pessoas assim que quer ter um trabalho que antigamente não era conseguido, não era tido como um trabalho, de ter pai, mãe te ajudando, nem que seja assim... Incentivando. Tá de acordo com o que ele escolheu. Né? Porque geralmente, né? Eu entendo que os pais, eles são muito responsáveis aí pelas gerações. Tem uma parte boa e outra que é sua perseverança. É você ter... E eu acho que ele tomou a decisão, né? Ele foi o primeiro que acreditou nele mesmo, né? Porque quando a gente tem esse movimento... Porque assim, primeiro a gente tem um insight, né? Um sonho, um desejo. Só que muitos te chamam de louco. Exatamente. Como aquele falou assim, isso não é pra você. Mas quando você sente tão forte no seu coração e você tem essa certeza, assim, ok, então eu vou ser o louco que vai correr atrás disso. E eu vejo que ele tomou a decisão, ele acreditou nele mesmo, como ele chegou. E parece que assim, né? Eu falo que são, às vezes Deus fala por você, pelas pessoas, né? Então chegou o professor pra ele e falou assim, é onde seu olho brilha. Então ele já faz aquela sinapse, ele já, não, é isso que eu tenho que fazer, porque senão você é um... E se, né? Qual é o preço mais caro? De tentar ou de viver isso se eu tivesse tentado, né? Exatamente, para onde eu vou? Eu vou desistir agora ou realmente eu quero isso? E aí eu comecei a desenvolver os meus projetos e bater de porta em porta. Levar aqui, ó, esse aqui é o projeto, eu sou piloto, vamos fazer uma parceria, eu vou vender a sua empresa, eu valorizo dessa forma, eu agrego valor à sua marca através do esporte. Sim. Porque tudo dentro do automobilismo, nós temos pessoas, um público apaixonado. Então, quem não quer tirar uma foto, ter um boné, ter uma camisa, sabe, dar uma volta no carro. Eu tenho fãs hoje que dentro da casa deles tem pneu velho do meu carro autografado, pedaço de porta de batida, sabe? E eu recebo as fotos, eu tenho amigos hoje no mundo inteiro que são amigos de verdade, né? E que é legal essa parte também de ter amigos de verdade quando você troca o carinho com essas pessoas, porque o piloto nada mais é que um ser humano. Eu comentar um caso, já que eu entrei nessa seara, eu tive uma pessoa, um repórter em Hockenheim, na Alemanha, circuito da Fórmula 1, tinha uma corrida da NASCAR lá, e um grande amigo que até hoje a gente conversa, a gente tá junto e tal, a esposa dele chegou e falou assim, eu queria tirar uma foto com o senhor, aquele medo de chegar na sessão de autógrafo, só que no meu box sempre ficava cheio de menino. Eu mexia com os meninos, batia a mão, carregava, e os outros pilotos ficavam me olhando assim. Aí eu falava, esse aqui? Vem cá, carreguei ele, pus ele dentro do meu carro, pus meu capacete na cabeça dele. Gente. E o povo falou, aí o repórter chegou e falou assim, cara, você não pode fazer isso, você é piloto. Eu falei, mas peraí, perante Deus, qual que é a diferença? O que eu sou melhor? Não, ele é meu irmão, ele é meu próximo, eu tenho que amar e cuidar dele.
É minha família. E outra Todos coisa, são. né? Um sonho dele é Sonho a gente Você não sabe dá o que uma que tá alegria configurando pra ali aquela- naquela Eu criança. estou piloto nesse momento. Eu não sou mais do que ninguém. Eu estou exercendo o que eu amo. Uhum. Então isso é a base da minha vida. Não E tem essa aquilo ali fica diferenciação. gravado pelo resto da vida para aquela criança. Exatamente. Resto da vida. É quem você é. Uhum. É o que você oferece para o universo. O que você está recebendo de volta. Porque um piloto que é piloto, aí o cara tá lá no box dele com aquela fita, né, isolando o público e ele no apogeu. Então, assim, não. Vem cá, gente, senta aqui comigo. Vamos conversar, vamos tirar uma foto. E aí, quando eu cheguei na NASCAR, eu comecei, sem saber, intencionalmente, era hi-fi com os meninos, abraçava, tirava foto, bandeira, não sei o que, assinava, dava autógrafo e tava próximo. E os outros pilotos ficavam me olhando. Tinha gente que não dava sessão de autógrafo. O tempo, né? Depois do primeiro ano já tinha gente abraçando, já tinha gente, sabe, tirando foto com os meninos. Então você vai levando essa Contagiou. troca, sabe? É. Isso foi muito bacana. E você rodou o mundo, né, Marconi? Tem vamos falar em quilômetros ou milhas? Boa quilometragem aí, boas corridas, boas histórias, muito aprendizado, sim, né? Eu voltando a uma questão que vocês me perguntaram sobre o desenvolvimento da carreira, de tanto bater na porta levando projetos, 99% desses projetos eram negados. Uhum. Pois é, o não te dizia. O não era fato. Era a coisa, O não é fato. Se parar pra pensar, eu quero fazer alguma coisa, vocês querem fazer alguma coisa. O não na vida dos... Você já não Já tem. tá. Já tem. Eu já quero tem. algo. Você tem que Então isso chegar é no sim. normal. Por que isso vai ser difícil? Não, isso é o ponto de partida. Sim. E a vida, nos obstáculos, é que ele está te preparando para o próximo passo. Uhum. Se numa escada você quer subir de nível, o único jeito de você subir de nível é quando você usa o degrau. É o obstáculo. Degrau. O obstáculo que te joga para cima. E não tem jeito. Não tem Você tem jeito. que passar. Você tem que fazer Você tem aquilo. que Então você ir se prepara cada dia mais. Persistindo e indo. E quando eu recebi esse contrato, e que eu fui fazer o teste, eu estava voltando para o sul Pra Curitiba. para poder fazer um teste. Não era na mesma pista. Não era na mesma pista. A Curitiba era a minha pista favorita, assim. Tanto é que eu quebrei recorde dentro da Stock Car junto com os meninos lá, na época do Petrobras de Marcas, e na minha primeira participação lá. Depois eu conto esse caso para vocês. Mas aí eu voltava para o sul, agora para fazer um teste com o piloto, não para colar adesivo. Uhum. Não. Aí você vai falar assim, quem consegue entender o criador? Uhum. Porque ele traz pra gente o que a gente precisa, o que a gente quer. Agora, o tanto que você quer, de verdade, quanto você se conhece de verdade, quanto que aquilo faz sentido pra você. Porque hoje nas redes sociais tem um problema. As pessoas veem muitas coisas o tempo inteiro, vão falar de inteligência emocional, e elas não sabem o que elas querem. É Cada hora elas querem uma demais coisa. de Estímulo coisa, demais. é. O seu cérebro tá ali, ó, dopamina o tempo inteiro. Não é isso mesmo? Uhum. E aí, eu vou seguir esse caminho, eu vou dedicar esse caminho, eu tenho que desenvolver essa trilha. Mas não sabe que tem um preço. Não sabe que tem um preço. Aí Né? onde as pessoas desistem, né? Eu acho que essa geração, essa moçada agora tá mais... Elas não estão querendo muito pagar mais pra ver, pagar o preço Não. das coisas pra se correr assim atrás, igual você teve que persistir, você teve que ir, pronto, acabou. Entendeu? Hoje, Não era... hoje você tem mais acesso à informação. Naquela época ainda era mais difícil, porque aonde que eu vou achar uma escola de pilotagem? Aonde que eu vou achar uma pista? Aonde que eu vou correr? O que eu tenho que fazer? Então, ali já era um divisor de águas pra mim, pra falar assim, cara, primeira corrida que você tem que vencer. Mas aí você olha, igual você tá falando, tem mais acesso à informação. Eu acho que por isso ter mais acesso à informação, que não tô falando que isso não é ruim ter informação. Que eu acho que as pessoas, essa geração nova agora, eles estão desistindo muito rápido. Às vezes ganham não, a frustração, eles não estão sabendo lidar com isso. Porque quando você passou, até você chegar lá no seu, fazer o teste para ser piloto. Como foi a primeira vez que você subiu no pódio da NASCAR? O que passou na tua cabeça? Nossa! Olha, é emocionante isso. É emocionante. Senti aqui, eu senti, porque deu um suspiro assim. Filme na sua cabeça lindo, assim, maravilhoso. Você fala assim, cara, eu consegui. Eu tô levantando a bandeira da minha nação. Quantas pessoas estão subindo no pódio comigo?
sabe? Então, você ouvir o hino do seu país em um lugar diferente, você tá fazendo história, você sendo premiado no tapete vermelho da NASCAR como campeão de uma categoria europeia, contra tudo e contra todos, Em que sabe? lugar que era? A categoria da NASCAR, onde que foi a primeira vitória, a minha primeira vitória foi em Valência, na Espanha. Coisa chique. Primeira vez que eu subi no pódio. Ele já subiu chique, né? Nossa, chique, né? E foi uma corrida, assim, super desafiadora. E dali eu falei, opa, tem mais pra gente desenvolver na categoria. E aí, cada pista, sua dificuldade, né? Você se sentiu vitorioso naquele momento, assim? Você falou assim, valeu a pena colar aqueles adesivos. Colaria várias vezes de novo, se fosse preciso, com certeza. Então, a gente... É gratificante. Ali, a hora que eu subi, eu falei, puxa vida, cheguei até aqui. Valeu a pena cada esforço, cada lágrima, cada momento de disciplina, dedicação, porque tem um trabalho fora da pista intenso, gente. Valeu cada Trabalho físico, emocional, as tomadas de decisões, porque não adianta você também só estar na pista correndo. Tá, eu tenho patrocínio, entrei, tá, tô correndo. Você tá preparado para correr? Você tem é um espaço confinado, uma temperatura super elevada, mais de 60 graus dentro de um carro. Tá? Eu já cheguei a perder 6 quilos em um final de semana de corrida. Né? Já cheguei a fazer das 600 voltas no circuito no final de semana. 600 voltas. De acabar uma corrida e falar assim, não consigo andar, deixa eu... Pum. E preparado, treinando para aquilo. Então, quando você sobe num pódio, você venceu várias etapas. E a mais importante... A mais importante... Legal você ter falado isso. Eu venci a mim mesmo. Sabe por quê, gente? Já teve corrida de eu bater o carro na última volta. Por não aceitar a posição que eu estava. Eu estava numa posição de pista em que tinha um cara muito na minha frente e tinha um cara muito atrás de mim. E eu queria render mais. Eu não tive inteligência emocional de entender que, peraí, seu pneu está desgastado, o equipamento, o ajuste do equipamento ele já está fadigado, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum se você fizer a melhor volta da prova agora. Então, o que eu tive que trabalhar? Meu ego. Maturidade também. Meu você era ego, quantos anos, vamos supor, que você tinha? Não, a gente trabalha o ego da gente até hoje, todos os dias. Os dias a gente tem que trabalhar o ego da gente. Porque a gente se vitimiza e sabe? Então, assim, isso me ajudou muito. Então, quando eu consegui superar cada detalhe desse, são pequenos pontinhos que você vai juntando. Dia, né? E quando você tem a vitória, você fala, puxa vida, consegui reunir o máximo de pontos. Então, valeu. Só que pro piloto tem uma coisa, qual que é o próximo? É o próximo. E qual foi a maior batalha emocional que você teve que vencer nessa época das pistas, de tudo isso? Qual foi a batalha assim que você mais travou, que você lembra? Bom, a maior batalha foi a batalha pela minha vida. Porque no meu melhor ano da NASCAR, eu vinha para ser campeão geral e ser premiado novamente e aquela coisa para... Eu fui diagnosticado com câncer. Então, eu estava num momento que era um momento muito bom para mim. Eu tinha lutado a vida inteira e eu falei assim... Logo agora, né? Como que a gente não trabalha o lado emocional da gente? O quão preparado você tá para a vida? É difícil. Só que, gente, a gente está aqui por um propósito. Não é o meu querer em primeiro lugar. Eu acredito muito que tem a fonte criadora que tá levando a gente tem simplesmente que fazer. Na época, eu falei assim, pai, é isso mesmo que o senhor quer? Então segura aqui na minha mão e vamos embora. E vamos vencer a próxima corrida da vida. Então foi um momento que eu tive que tomar essa decisão. Porque ainda cheguei a cogitar e não parar e falar assim, vou acabar o campeonato, vou alimentar o meu ego. E depois eu cuido e depois disso, eu posso. né? Mas assim, tem um ego bom que te motiva a fazer as coisas. É importante.
como o medo, que não te deixa morrer. Isso. Se eu não tenho medo, eu As morro, emoções eu bato. fazem parte. Fazem parte. Só que ali eu tive que ter o controle. Porque se eu sigo o campeonato, o médico falou, eu tive uma paciente que esperou o neném nascer com o mesmo tipo de câncer, caiu na corrente sanguínea e hoje o bebê tá vivo e ela não. A esposa falou com a amiga assim, porque a gente ainda tem um ímpeto competitivo. Você fala, não, eu vou embora, eu já sofri tantas coisas, já passei por tantas coisas. Né? Quem sabe... Não foi fácil chegar até aqui, Vamos não parar. foi assim. Porque agora a corrida é diferente. E eu tô pronto para viver isso. Então, querendo ou não, se o câncer estava pré-meditado na minha vida, também o automobilismo foi algo que me ajudou a passar por essa coisa que já estava premeditada, sabe? A vencer o Marconi. E de tudo que eu aprendi no automobilismo, a parte mais importante que eu vejo é a vencer a gente mesmo. Por quê? Porque é um trabalho em que você entende as suas emoções. Você entende as tomadas de decisão na sua vida. Sim. Que hora que eu vou fazer o quê? Como que eu vou fazer? Como eu estou vendo o outro ser humano? Eu preciso ter foco no meu trabalho e acreditar que eu estou fazendo melhor. Por quê? Se eu estou no meu carro e eu vejo que o outro piloto abriu de mim e eu pensar, nossa, ele tá mais... Perdi o ponto de freada. Perdi o ponto de freada, perdi a corrida. Eu já conheci pilotos não dá pra você ficar que olhando. Corriam para ganhar de um piloto. E foram pilotos que eram muito rápidos, mas que não tiveram sucesso. Porque não tinham uma essência por que estavam fazendo aquilo. Queria só ganhar de alguém. Sendo que o segredo é ganhar. Se eu consigo me acalmar, se eu consigo ser melhor, se eu consigo achar mais o ponto de freada, que é no limite, eu venci o Marconi. Eu fui 0,001 mais rápido que o Marconi. Te deu uma base para sua doença, né? Pro câncer, o automobilismo, com certeza. Esse processo todo, né? Com certeza. E como foi o pódio do câncer? O pódio do câncer, ele foi ainda melhor que o pódio da NASCAR. Foi ainda melhor, porque é uma reestruturação de um ser. Né? Entender que nós somos seres eternos, que existe muito mais do que as caixinhas que a gente produz. Sim. E acha que aquilo ali é tudo. E por você achar que aquela caixinha é tudo, você usa do seu ego, você é prepotente, eu não falo Marconi, eu falo todas as pessoas. Você querendo ou não, você começa a achar que, opa, eu tô achando que eu sou algo, opa, baixa a bola. Baixa a bola, aprende. Vai mais um pouquinho. Tanto é que sempre todos os membros da minha equipe são importantes. Até aquele que todo dia vai lá para ganhar um dinheirinho da diária, que fica montando os pneus, que é o serviço mais difícil que tem. O cara leva aquele monte de pneu lá, vai, troca e volta. Eu precisava de ouvir aquele cara, como é que tá a libra? Você montou? Tá certo? Porque se aquele cara esquece de apertar a roda, acabou a minha corrida. Te tornou uma pessoa melhor. Não é o engenheiro, né? Então o grupo faz... O grupo é importante. Todos os seres humanos envolvidos são importantes na jornada da vida. Então, eu também aprendi que eu não ganho corrida na primeira curva. Não tem jeito de ganhar na primeira curva. É um somatório. Quantas vezes eu precisava só de fazer pontos para ganhar o campeonato e não estava ganhando a corrida. E isso antes, para mim, o ser humano tem um ímpeto tão... que ele quer ser o primeiro, e se ele não for o primeiro, batendo o recorde da pista, não sei o que, não serve. Gente, é assim. Então, peraí, gente, que perfeccionismo que é esse? E aí você não está enxergando o seu adversário? Então, eu nunca aprendi a não correr contra seres. Eu aprendi a correr contra o Marconi, apenas, sabe? E isso, para mim, é muito importante. E depois do câncer, principalmente, quando eu voltei a entrar na pista de novo, e aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Kart, depois que eu voltei a correr. Quantos anos? Foi ano? Que demorou? Foi no ano seguinte. No ano seguinte você voltou? Eu fiz a cirurgia no ano seguinte. Eu lembro que eu me emocionei e falei assim, pai, obrigado por poder estar sentindo o ventinho bater no meu rosto. E a sensação de liberdade que é pilotar um carro. Você se tornou uma pessoa melhor ainda, né?
A gente todo dia, eu acredito que sim. Mas eu sou grato a essa prova. Eu acho que quando a gente passa por uma situação... por umas coisas... eu sei, tem gente que passa por coisa e é a mesma coisa de nada. Nada. Tem irmãos que vão aprender com mais classes do que outros. Tem que ser um nível mais hard, de né? repente, né? Todos nós temos o seu momento. Mas né? eu acho que tudo que vem pra gente vem para um ensinamento. E a gente tem que sair melhor. Procurar sair melhor um pouquinho do que a gente era antes. Exatamente. Eu acho que a gente porque senão, em vão. No mundo de aprendizado, né? A gente veio para cá para polir algumas coisas. Nossa, e pós-Covid tá pauleira. Pós-Covid tá pauleira, gente. Já tem mais empatia, porque tá todo mundo um pouquinho... As pessoas estão um pouquinho fora da caixinha, né? E Marconi, olha, parece que o tempo tá fazendo que nem você na pista, tá correndo. Agora, não, eu tô com uma curiosidade. Ai, meu Deus. Rapidinho, como é que você faz? Como é que você faz aqui que essas pistas lindas daqui não pode correr com carro nem nada, porque as polícias tá tudo escondidinha lá, ué. Como é que você faz aqui uns carros bons, umas pistas assim? Então, e aí? Aquela pista foi projetada com qual objetivo? Mas... A gente entendendo isso, eu acho que eu já respondo. Porque se eu estou na Alemanha, na Autobahn, aí é lindo. Quando eu tô que não tem limite, até vocês estão querendo fazer aqui nos Estados Unidos também. Ixi, Maria. É uma parte que você não tem limite de velocidade. Então você chegou ali, você pode acelerar o quanto você puder. Agora aqui não, nas ruas, a gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que saber o que está acontecendo. A gente não pode ser inconsequente ao ponto de falar, poxa, só eu existo, não existe mais nada em volta. Porque se eu tenho um acidente, eu posso estar tirando a vida de uma família, a minha própria vida, né? Eu posso ter um acidente e ficar numa cadeia de rodas. Então, a finalidade das vias que nós temos aqui é para poder transportar. Ótimo. Para você chegar a um local. É o meio de transporte que a gente tem. Agora, se eu quero fazer uma corrida, eu vou estar no lugar adequado, com equipamento adequado, com uma equipe, com suporte de emergência. Com o objetivo de fazer aquilo. Então, eu estou preparando para exercer uma atividade. Aí é gostoso. Porque eu, com a consciência que eu tenho hoje, com a experiência de piloto, andar mais rápido na pista, para mim, não é confortável. Não faz sentido. Principalmente porque mesmo com o histórico de piloto, uma outra grande vitória e dificuldade que eu tive na minha vida, que eu tive que superar, foi a perda do meu irmão por acidente de carro. Nossa! O meu irmão 1 ano mais novo que eu. Então, eu tinha 26, ele tinha 25. Então, assim, foi um momento em que você fala, peraí, pai, deixa eu entender. E eu fui o suporte da família com todo o procedimento dele, desde reconhecer o corpo até fazer tudo, laudo médico, tudo mais. E aí você fala, poxa, é um acidente de carro. Isso aqui não é brincadeira. Sonho, né? Eu vivo isso aqui. Né? Mas o caso dele foi uma fatalidade que ele não estava usando o cinto de segurança. Né? Então foi uma negligência também. Eu acredito que cada coisa no seu momento. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que as pessoas devem ter consciência de que tem famílias em volta. Quer brincar? Vai para um kart, chama a galera, vai aprende a pilotar. Flavia, o negócio é o seguinte, quer brincar de correr, a gente vai ter oportunidades logo mais, vem aí, logo mais, novidades aí, que vamos ter oportunidades. Quero saber. Quem tem seus carros aí, ó, seus carros Ferrari, McLaren, essas coisas que não pode usar aqui na velocidade que pode. Eu acho assim, e que nem sabe usar, não, compra e leva pra pista. Não, existem várias pessoas que me pedem isso, até Marconi. Como é que eu posso usar? Eu tenho uma Porsche e eu não sei usar. Porque realmente as pessoas compram e não sabem o limite daquele carro. É verdade, ninguém sabe. Né? E não sabe nem como usar. Que nem eu tava com a Alejandra esses dias, meu marido na rua. Tava um cara, não sei se era McLaren, não sei o que foi. Ele fez uma curva, ele foi tentar acelerar. Eu falei assim, quase foi embora com o carro pra parede. Porque não sabe. Não, a potência que tem, não dá pra usar nessas ruas aqui. É que nem usar. Você não pra passear? Não dá assim, porque... enfim, mas... quero agora que você deixe uma mensagem. Quero duas coisas. Uma mensagem para as pessoas dessa parte mais emocional do que a pista te trouxe, do que traz para a vida das pessoas no geral. E também para as pessoas que sonham em ser piloto, que têm esse sonho, ou que já passaram da época do sonhar de ser piloto, mas querem ter essa experiência. Que dicas você dá para essas pessoas que são apaixonadas pela velocidade e a parte emocional para as pessoas, o que a pista te trouxe de
ferramenta que você pode dar para as pessoas. Pode te chamar lá no Instagram? Também. Pode também. chamar lá, Pra Marconi poder Abreu conversar Oficial, lá. com certeza. Ó, presta atenção Entra aí, lá e gente. qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um prazer a gente compartilhar isso. Então, dentro do lado emocional, eu entendo que, como eu disse aqui, o automobilismo ele me trouxe a maior escola, né, de entender os meus limites, e a partir das minhas falhas, eu tive que parar, que a maior dificuldade do ser humano é não enxergar que ele tem as falhas. Então, quando você quer resolver um problema, se você já aceita que você tem, é 50% para você solucionar aquilo. Sim. E o ser humano que está do lado de fora da pista é o ser humano que vai entrar dentro do carro. Então, se do lado de fora eu sou um cara impaciente, eu sou bruto, eu não sei respeitar o meu próximo, dentro da pista eu vou simplesmente aumentar potencializar aquele ser que você é. E aí você toma a decisão errada, você bate o carro, você quer brigar com o outro. E o seu objetivo é esse? Você está perdendo na sua corrida? Tá. E será que eu vou te perguntar uma coisa, será que você não está também perdendo na corrida da sua vida quando você age assim? Sim. Então o automobilismo me trouxe isso, sabe? E não adianta, como eu falei, para conseguir conquistar um pódio, eu não tenho que ficar olhando para o outro, eu tenho que olhar para mim. Como que eu posso buscar conhecimento? Quanto de dedicação que eu vou ter à minha pessoa para saber o que eu devo fazer pelo outro? E não existe uma forma melhor de você iluminar um contexto. Vamos imaginar uma cena, gente. Eu estou num quarto escuro e tem uma vela. E eu sou essa vela. A única forma de eu conseguir iluminar isso tudo é através de mim mesmo. Então a vela tem que se acender primeiro para conseguir iluminar o restante. Então eu estou de frente para os meus problemas, eu entendo os meus problemas e minhas dificuldades, tenho humildade para aceitá-las, porque todos nós somos falhos, não existe ser humano perfeito. Todo dia a gente aprende. E tem aquela frase, só sei que nada sei, e que todo mundo poderia usar. Porque com tanta informação você vai vendo, cara, eu tenho mais a aprender. E quanto mais você se conectar com a fonte criadora, em primeiro lugar, com Deus, o que ele está te mostrando, no que você acredita, ele vai te mostrar o caminho. Não interessa o que as outras pessoas estão falando, porque eu tinha tudo para desistir. Quando eu não tinha como correr, eu achei o caminho. Como eu não tinha como viver ou não, quem explica um câncer? Né? Então o automobilismo me trouxe isso. E a nossa próxima questão. A dica para as pessoas que amam velocidade, os meninos que sonham, ou os outros que já não são tão meninos, mas querem a velocidade. E aproveito também para complementar, se deixar aberto como encontrar o Marconi. As equipes que querem contratar o Marconi. Exatamente. As pessoas que querem aprender mais, ter essa experiência, que nem você faz parte também de uma das nossas empresas, que é a Divinamente Speakers, que agora vai ter uma experiência em Fort Lauderdale, que ele vai dar toda uma experiência para as pessoas que vão ter uma corrida de kart. Exatamente. Então, assim, como que faz, depois você dá a dica para os que amam, e como que faz para as equipes te contatarem para correr, para você voltar, porque a gente quer ver você de novo no pódio aí também das corridas, não só da vida. E também para que as pessoas também possam captar, porque você, além de ser um excelente profissional da parte prática, técnica das corridas, você é um ser humano que também agrega muito a todo mundo que passa na sua vida. Obrigado. Sempre deixa uma coisinha melhor. Então eu acho que o mundo precisa estar mais perto. Você mostra o outro lado também. O humanizado, né? A gente tá todo mundo é um com o Pai, e a gente tem que entender isso. Vai que, né, tem aí os donos da equipe aqui de NASCAR, welcome, né? Vem aqui, fala como que é pra depois encontrar eu quero andar, a gente vai fazer, né? A gente vai fazer isso. O negócio tá cheio de evento, hein, né? Porque a imagem é correr, Maria. Então só arruma pra cabeça, hein? Nossa, Frank tem que aguentar a pressão. O Frank corre, o Alejandro ama, hein? Não, o Frank gosta de... Não, eu acho que ele gosta de correr, sim. Gosto. Então vamos. Gosta de coisa de adrenalina. Ele precisa, né? Ele gosta de adrenalina, ele gosta de saltar de paraquedas, então esse trem gosta de tudo. É viciante, né? Gosta. Adrenalina é boa, no lugar certo, né? Exatamente.
Aí, vamos lá. Bom, falei meninos, pra nós. gente, é o seguinte, em relação a esses amantes, né? Nós que dividimos essa paixão aí, temos na nossa alma a adrenalina em primeiro lugar. Para você que ainda é jovem, tem um filho que quer desenvolver uma carreira, hoje nós temos várias escolas de pilotagem, tá? Ao redor do mundo que te dão oportunidade. Nós temos planos de pilotos. Eu estou falando para aquela criança que está querendo começar, né? Eu também desenvolvo essa parte de coach de pilotos, Que de legal. iniciantes. Tá? Aquele piloto, o pilotinho quer Maravilha. aprender, quer entender, porque às vezes você demora muito tempo para aprender a fazer alguma coisa que às vezes você vem com a bagagem de anos e pode falar assim, não faz isso, ou faz desse jeito que vai ser melhor. Com A pessoa, era assim, e o piloto tem um erro. Porque quando você faz uma coisa, você tem um ponto de freada, você freia ali, rodou. Aí você vai voltar, você vai frear igual. Até o seu cérebro entender aonde que às vezes você não tem grana para aquilo, não tem tempo para aquilo, não tem oportunidade para aquilo. E se alguém Então já é te mais fácil ter um ensina, profissional te ajudando. Com certo? certeza. Sempre é bem mais melhor. fácil. Mentor é tudo de bom, gente. Exatamente, dentro da mentoria. E aí você consegue entender esse universo e consegue desenvolver dentro do seu filho, dentro da sua equipe, dentro do seu carro. Você tem um carro potente, eu quero colocar na pista, eu quero fazer um evento para minha empresa para ajudar as pessoas a entenderem melhor. Eu sou uma marca, eu quero vender mais para os meus clientes. Como é que eles podem usar os seus carros? A gente também faz os trabalhos dentro das pistas. A gente leva esse grupo, faz esse trabalho, ensina como é que o carro funciona. É um dia legal, um dia bacana. Uhum. Sobre as equipes de corrida, a gente já vem desenvolvendo alguns projetos, né, para estar com a equipe certa, para entregar aquela bagagem e Maravilha. fazer o campeonato acontecer. Então, hoje nos Estados Unidos nós temos várias categorias. Uhum. Né? Um piloto, normalmente, eu corri em várias categorias ao mesmo tempo. Acredito que a gente ainda tenha espaço, sim, para desenvolver outros projetos. É muito interessante saber onde que a marca quer chegar agregando a um esporte que é algo premium. Uhum. Então, a sua marca é premium? Sim. Então, vamos associar isso aí, desenvolver aquela categoria que vai ter a visibilidade. Então, são várias formas da pessoa acessar. Além de, hoje a gente tem acesso a simuladores, Legal. né, que já te dá uma ideia de como que Já funciona. ajuda, Entra aí né? pra ver. Como é que evoluiu, hein, Olha Marconi? que legal, eu tenho um simulador. Ah, beleza, Marconi, agora eu quero ir pra pista. Então agora eu quero sentir essa realidade. Quer sentir o vento na cara, né? Exatamente. E quem quiser algum esclarecimento, é só entrar lá no Instagram, Marconi Abreu Oficial, né, que a gente vai falar, vamos trocar uma ideia, vamos cuidar disso de perto. Vamos. Tem Você muita tem esse quilometragem. carro bonito aí que não dá pra correr aqui, ó. A Fala gente- com o Marconi, Exatamente, essa Marconi máquina vai tá dar parada. um jeito. Vamos pra Sem cima. desgastar Vamos pneu. lubrificar aí, né? Pra trocar o pneu E a aí gente depois, gosta, né? viu? Vai dar um Gosto jeito da- de desgastar o pneu, fazer umas marcas, escrever lá no asfalto. De forma segura, saber que você vai voltar pra casa, você vai trabalhar e vai falar assim, puxa, eu fiz. Eu consegui Uhum. Tudo fazer. tem seu tempo, tudo tem consciência. sua hora, consciência, isso Exatamente. mesmo. É mais Como uma correto. pessoa experiente. Olha, sucesso. E eu vou andar com você ainda. Vamos andar. Vamos andar. Vou andar com você ainda. Agora, e se gostar, hein? Como é que vai fazer? O Frank vai ter que queimar pneu. Vai ter que queimar pneu, escrever o Olha te amo só, lá no... Porque é viciante, gente. Vai ter que... A Flavinha eu tenho medo, porque eu acho que ela vai gostar, viu? Nós, Frank, vai Tô ter achando que que ela gastar vai o pneu e escrever eu te amo no asfalto. Ah, Isso aí, Gente. vem os próximos capítulos e boas competições nos aguardam. vai colocando, Muito bom. mantendo a gente informado, E, ó, um detalhe, entendeu? Dos O projetos. cara é limitado, viu? Porque, olha, português, inglês, espanhol. Então, donde estés? Ele também habla, te hace la consultoria en español, en English too, right? Yes, we can do it together, guys. Ou podemos fazer as carreiras juntos. Ah, é, gente, Ah, que é isso? É chique demais. Gente, eu até arrepiei aqui, o negócio é completo, gente. Olha, muito obrigada, Marconi. Obrigada, que delícia ter Marconi. você aqui Meninas, com a gente. muito obrigado, foi um prazer. Muito bom ouvir sua história de superação. Muita superação, de, né? Isso é questão de só um sabe, pouquinho, de né? humanidade, de ter Deus dentro do seu coração. Em primeiro lugar, sempre. Entendeu? Isso daí é muito gratificante, saber que... Eu ouvi uma coisa para complementar a nossa conversa, que eu trago na minha alma, é que uma vez me perguntaram
melhor dizendo, minha mãe me perguntou, meu filho, se o que você está fazendo hoje, todas as pessoas do mundo estivessem fazendo igual, o mundo seria melhor ou pior? Isso faz a gente parar para pensar. Como é que a gente está pensando, como é que a gente está agindo, Sim. né? E antes de ser piloto, a minha obrigação, a minha corrida de vida, minha responsabilidade é tentar deixar sementinhas para que a gente tenha um mundo melhor. Esse é o primeiro objetivo da minha vida. Lindo, Obrigado. e obrigada. E olha, então você viu Obrigado. aqui o exemplo sonho. Sonhe, acredite. E É mais possível. que é possível. E olha assim, se você tem esse sonho da pilotagem, eu realmente aconselho você procurar um mentor, um coach. Porque assim, Isso. às vezes ele já apertou muito parafuso, ele sabe o ponto do parafuso. Podemos desenvolver Isso. esse projeto juntos e o céu é o limite. Com certeza. Não gente. precisa de preocupar como que vai chegar. Você chega. Viva o processo. Viva o E processo. o não você já O tem. não você já Já tem. Ixi, É. gente, é muito isso, né? Muita semente aqui plantada. Vai sair uma floresta disso aqui. Ó, Até a próxima. gente, obrigada, Marconi, foi maravilhoso. Muito bom. Obrigado, Agora a gente vai meninos. correr, gente. Obrigado. Ah, não, Vamos já acelerar já pra pista acelerar agora. a Já colocamos o vídeo aí. É, né? já vai. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. E eu